Olá, olá! Cá estamos nós nos encontrando em mais um episódio do Lu em Letras, o podcast literário para quem ama sentir e refletir literatura no mundo da lua. Eu sou Larissa Dur e o tema de hoje é a poesia transgressora de Paula Tavares. Ana Paula Tavares é poetisa, historiadora, nasceu e cresceu lá em Lubango, que é uma província de Angola, e vive em Portugal agora. Ela é professora da Universidade Católica de Lisboa. Lá em 1985, o primeiro livro dela é publicado e dá muito o que falar até hoje. Ritos de Passagem se tornou um marco com um M maiúsculo na literatura angolana, bem como na literatura feminina mundial. Hoje, mais do que falar sobre essa primeira obra da Paula, que foi uma grande ruptura na literatura da época, eu vou ler 2 poemas específicos desse livro e comentar como eles são importantes para as mulheres. É a minha primeira vez falando de poesia por aqui, o que é até estranho, porque eu amo poesia, então eu não faço ideia do que vai acontecer. Os poemas que eu vou ler podem ser encontrados facilmente na internet, viu? Antes de tudo, preciso dizer o que estava acontecendo com a literatura em Angola quando surgiu o Ritos de Passagem. O país enfrentou uma guerra civil logo após conseguir independência, em 1975, desencadeada pelas disputas entre os grupos revolucionários. Nesse contexto, Angola ainda passava por um intenso processo de descolonização e seus escritores modernos lutavam pela afirmação da identidade nacional, produzindo uma literatura voltada para a militância. A Angola poética era a Angola mãe-terra, a mãe-pátria. Essa produção começou na chamada Geração Mensagem, na década de 50, motivando e inspirando poetas de gerações futuras. O sentimento geral era de união e incerteza, e essa luta pela desvinculação da cultura colonizadora, que eu nem preciso dizer que era muito opressiva, acabou resultando na exaltação da cultura local. Os poemas traziam muitos elementos culturais próprios, havia uma grande preocupação em fazer a voz da verdadeira Angola ser ouvida. Resumindo, era ainda uma literatura majoritariamente de militância. Mas aí surgiu Paula Tavares, quem sabe também movida pelo sentimento de reconhecimento, de busca identitária, e rompendo nesse cenário, reivindicando a liberdade feminina com sua poesia intimista. E como quanto mais íntimo, mais universal um poema se torna por falar dos sentimentos e angústias que podem pertencer a qualquer um de nós, a obra de Paula é estudada em vários países até hoje, foi e ainda é um sucesso. Em um lugar predominantemente masculino, a figura da mulher angolana era de mãe, de irmã, de esposa. A mulher devia estar à disposição dos outros, fossem eles sua família ou sua pátria. É o tal do mito da mãe perfeita, eu acho que a gente conhece bem. Mas aí o que essas mulheres pensam, quais são seus desejos, seus sonhos, seus anseios? Isso não importava. Mas a mulher que Paula Tavares nos apresenta em Ritos de Passagem é a mulher que sonha, que pensa, que deseja. Ela transgrediu a ordem poética da época com temas que ainda são transgressores: o sexo, a liberdade, o cotidiano íntimo feminino. Ela recupera a sexualidade sagrada e natural corrompida por séculos de tradição. Com isso, claro, já dá para imaginar como Paula não foi aceita, né? Acharam de muito mau gosto fazer poesia erótica como se fosse só isso, como se fosse simples assim. Paula Tavares fala muito da sua Angola, das culturas e das mulheres que conhece nos seus poemas. Sua poesia é a Angola do corpo, os corpos são as frutas, as árvores, os animais angolanos. As metáforas com as frutas eu acho que são talvez as que mais chamem a atenção nesse livro. Na verdade, não só nesse livro, como também em outras obras dela. Vou ler o poema Manga e você vai poder começar a tirar suas conclusões. Manga. Fruta do paraíso, companheira dos deuses, as mãos tiram-lhe a pele, dúctil, como se de mantos se tratasse. Surge a carne chegadinha, fio a fio ao coração, leve, morno, mastigável. O cheiro permanece, para que encontrem os meninos pelo faro. Então, o que será essa manga, hein? Falando sério, eu acho que esse poema é muito legal, porque enquanto a gente lê, a gente vai descascando, tocando, experimentando essa manga aos poucos. Temos a sensação de tato, de odor, a gente come a manga, é uma leitura tão palpável. E aí vem as teorias.
Essa manga é um corpo que lentamente é despido, essa manga é a vagina carinhosamente sendo descoberta, experimentada. Particularmente, eu leio como se fosse a vagina assim. Na verdade, eu não consigo ler de outra forma, mas isso varia muito de cada um. O que eu acho é que todo mundo concorda é que a carne da manga simboliza o corpo. Seja o que for, é tão forte, não acha? É delicado, erótico, mas também é forte. Manga está em uma das partes do livro chamada de cheiro macio ao tato, que é exatamente isso, traz pra gente essas sensações dos sentidos mesmo, os 5 sentidos, enquanto a gente lê os poemas. Ritos de Passagem, escrito entre 83 e 85, é dividido em 4 partes e tem 24 poemas. O nome do livro já nos diz bastante sobre ele, porque as 4 partes simbolizam realmente grandes momentos da vida de uma mulher, que podemos considerar como rituais de passagem mesmo. As partes são de cheiro macio ao tato, que tem o poema Manga, Navegação Circular e Cerimônia de Passagem, que é o título do poema de abertura, que eu também considero como sendo uma parte independente, a primeira do livro. É interessante porque os poemas parecem, ao todo, uma bela narração poética e cíclica. No final, nós voltamos para o começo. Isso me faz pensar em como tudo que é feminino é cíclico realmente. A vida da mulher acontece em ciclos. Ciclos de nascimento, morte e renascimento. Vou ler mais um poema, também de rito de passagem, que é bem diferente do que eu li agorinha, mas carrega muita força também. Ele é o meu preferido, na verdade. Ele começa não com um título, mas com um provérbio cabinda, e eu acho isso muito bonito. Para mim, esse poema é o que mais representa o resgate da mulher, o rompimento com a tradição e a busca pela liberdade. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Filosofia cabinda. Desossaste-me, cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas, sem remédio. Meio pulmão respira em ti, e outro que me lembre mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo acesso, não bato a manteiga, não ponho cinto, vou para o sul saltar o cercado. Eu me arrepio sempre. Toda vez que leio esse poema eu fico toda arrepiada, eu juro. Existem inúmeras leituras para ele, diversas análises. Eu não vou me aprofundar nisso, não, apesar de ter a minha também. Eu vou só chamar a atenção para algumas coisinhas. É tão curioso essa mulher porque é uma voz lírica feminina. Começa o poema tendo seu corpo reduzido a quase nada, sua existência praticamente anulada, mas no final ela se preenche de coragem e vida, solta o grito libertador. Vou para o sul saltar o cercado. E vai. Olha que força tem essa mulher que rompeu a tradição na qual vivia para procurar algo melhor longe dali. E é interessante, ela se pinta de tacula e água fria. Tacula é uma árvore angolana que tem uma coloração avermelhada. Aqui a gente pode ler tacula tanto como sangue quanto como tinta. Mas nas duas leituras temos a impressão de se tratar de um ritual, não acha? Você acorda cedo, pinta e prepara o corpo, decide não fazer mais as tarefas diárias, toma a decisão de partir para a próxima. Parece que está indo para a guerra mesmo. É uma interpretação possível. Eu gosto muito desse poema, ele é o meu preferido. Ana Paula Tavares publicou um livro de crônicas recentemente, em 2019, chamado Um Rio Preso nas Mãos. Tenho bastante curiosidade, quero ler assim que puder. Ele está disponível em algumas livrarias aqui do Brasil. Além desse, de ritos de passagem, existem vários outros também muito interessantes. O Lago da Lua, Dizes-me coisas amargas como frutos, como veias finas na terra, e por aí vai. Ela tem um trabalho lindo, lindo, e eu indico demais. Inclusive, esses 2 poemas que eu li, se você puder procurar na internet e fazer uma leitura não só deles, mas de outros também, porque eu acho muito lindo. Bom, eu fico por aqui. A lua já minguou, infelizmente. Eu não consegui gravar o podcast na lua cheia, que foi no último final de semana. Muita correria de final de semestre, etc. E quase fiquei sem voz ontem, mas ainda bem que eu melhorei. Imagina declamar toda rouca. Não. Um abraço, boas leituras e até a próxima!